Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um videoaula e faremos um top com um franzido e com elástico atrás. Também vai ser de amarrar e também terá umas alças de mais ou menos 2 a 3 centímetros. Bem aqui no início ela tem 2 centímetros e na metade da alça ela vai ter 3 centímetros. Então vai ficar uma alça mais assimétrica, mas vai dar um detalhe muito bonito na nossa peça. Eu vou usar aqui os retalhos que eu ainda tenho das últimas peças que fizemos. No total, para o tamanho M, será de 80 centímetros. Mas se o seu tecido for aqueles que encolhem, então você coloca uns 20 centímetros a mais. Por exemplo, se você for fazendo um linho, você compra 1 metro para o seu tamanho do PP ao M. E do G ao GG, você compra 1 metro, mas se o seu tecido encolher, você compra 1,20 m. E agora, vamos cortar. O tecido que eu vou usar como principal será o tricoline. Também vamos cortar ele dobrado. O centro-frente, que também você vai cortar na dobra. Vou posicionar ele bem aqui em cima. O babado, bem embaixo. Essa parte das costas aqui também. Vou posicionar dessa forma. A alça bem aqui no finalzinho. E lateral frente. E agora, essa parte já podemos cortar. Mas eu vou alfinetar primeiro e eu vou cortar com vocês. Vamos cortar esse babado 2 vezes na dobra, só que vai ter um pra frente e o babado também das costas. Eu acabei mudando isso depois no molde para não ficar confuso, porque depois que colocava o elástico nesse babado das costas, que também era o mesmo da frente, ficou muito largo. Então eu fiz a alteração. No centro-frente vamos cortar 2 vezes, mas eu marquei apenas um na dobra. O outro que eu vou marcar será no tecido de forro, que eu vou usar uma cambraia. Ela é bem fininha. Aqui tem um pique. Agora, a amarração da parte das costas. Também vamos cortar umas 4 vezes, porque ela vai ser forrada. Aí irei cortar 2 no tecido principal e 2 no forro depois. Lateral frente, vamos cortar 4 vezes também. Será 2 no tecido principal e 2 no forro. Também um pique aqui. E o penúltimo são as alças. Vou marcar ele aqui. E vou virar dessa forma, para ficar inteiro 2 vezes e depois cortar mais 2 no forro. Depois de finalizar essa parte, eu tô editando agora o vídeo, eu vou deixar essa alça ela toda inteira para ficar mais fácil para vocês posicionarem no molde de vocês. Porque também tem essa questão de a gente olhar o espaço, se vai dar no tecido. Então, a alça vai ficar inteira. E você vai cortar 2 vezes no tecido principal e 2 vezes no forro, porque também a alça vai ser forrada. Eu estou cortando dessa maneira porque o meu tecido é de listra. E eu tenho que acompanhar o fio do tecido. Então, ele vai ficar bem certinho as listras com a peça.
Se você quer mais elasticidade na sua alça, então você pode sim cortar nesse sentido aqui, para dar um pouco mais de elasticidade, se o seu tecido tiver elasticidade. Depois de cortado, podemos ir para a última parte, que será a do babado das costas. Para o babado das costas, ou se você vai cortar o babado da frente depois, não tem importância a ordem que você vai cortar. Mais uma observação: o babado das costas vai ser outro, não vai ser o mesmo. Nesse vídeo aqui eu estou usando o mesmo porque eu estava fazendo experiência, era uma peça piloto, mas se usar o mesmo babado da frente fica muito largo, então o das costas vai ser menor. Voltei aqui com o meu retalho, também já posicionei todos os moldes que eu precisava de forro. Lateral frente, vou cortar mais 2 vezes, também está dobrado. Desse lado do retalho também, e esse aqui. O centro-frente vou cortar na dobra mais uma vez, as costas 2 vezes, e as alças, novamente, eu posicionei nesse meio, e depois virei para ele dar uma alça inteira. E agora já podemos cortar. Um pique bem na lateral frente. Um pique também no centro-frente. E por último, as alças e as costas. Separei aqui as costas, o centro-frente, lateral frente, a parte do tecido principal que eu vou usar, para começar a costurar. Lembrando que as listas eu vou usar para o tecido principal, o que vai ficar para fora, do lado direito. E o avesso vai ser esse branco aqui. Agora, eu vou manter esse centro-frente virado para o lado direito e vou posicionar lateral frente com a lateral frente. E vou alfinetar. Vamos começar identificando os piques, bem aqui. Ficará dessa maneira, nosso top. O mesmo que você fez desse lado, você vai fazer desse. Como já temos toda essa parte alfinetada, também vou adiantar e posicionar as costas com o lateral costas. O lado maior você vai posicionar com o lateral frente. Desse lado mesmo. Ele aberto ficará assim. Agora, já podemos ir para a máquina.
Para esse modelo de roupa, você também pode usar entretela para poder deixar essa parte do top mais estruturada, já que tem a região do busto e requer alguma estrutura. Até se você quiser colocar barbatana também, pode colocar. Já deixei pronta o forro também. E agora vamos fazer piques nessa área da curva do nosso busto. Depois disso, vamos abrir com o ferro de passar todas essas costuras, tanto das costas quanto no da frente. Depois disso, vamos trabalhar com as nossas alças. Já tenho aqui as duas separadas, tanto o forro quanto a do tecido principal. E vou posicioná-la direito com direito para costurar do avesso. Agora você vai costurar por todo o comprimento dos dois lados, deixando apenas essa parte do meio sem costurar. Tanto desse lado quanto desse. Você fará nas duas alças. Aqui temos uma das alças já costurada, eu já finalizei a outra, então eu vou mostrar como eu fiz. Como fica um excesso de tecido pro lado avesso, vamos refilar pelo menos uns meio centímetro. Agora vamos virar toda essa alça, do lado do avesso pro direito. Depois de virar, você vai... Vou falar desamassando essa lateral aqui, pra o excesso da alça não ficar pra dentro. Você vai fazer isso por toda a alça, pra ela ficar mais solta.
E agora, vamos alinhar com o ferro de passar. Essa alça, ela vai ser menor aqui nas pontas e mais grossa bem aqui no meio. Vou deixar vincado com o ferro para poder medir no meu ombro. Aqui já está vincado e agora vamos posicioná-la no nosso top. Um detalhe sobre essa alça é que você não vai cortar apenas de um lado. Se você cortar só de um lado dessa alça, vai ficar troncho. Vai sair desse modelo da alça, que ela é mais grossa, bem aqui no meio e mais fina no final. Então, se você for refilar essa alça para medir em você tem que tirar dos dois lados. Por exemplo, se aqui de um lado é 1 centímetro, você tira meio centímetro desse final aqui. E para posicionar, você vai deixar ela bem aqui no meio. E colocar um alfinete. Pode ver que fica bem no meio da costura. Se você achar que a alça não ficou confortável em você, você pode deixar ela mais para dentro do recorte, dessa maneira, para esse lado, mais no centro, ou depois. Você que vai decidir e você vai usar o alfinete para testar em você essas alças. Eu provei em mim e eu gostei mais de colocar a alça depois do recorte. E para marcar também as alças nas costas, eu coloquei uma distância de 10 centímetros a partir dessa lateral aqui, dessa costura. 10 centímetros. E vou também já colocar o alfinete para fazer a costura de segurança. Eu marquei os 10 centímetros e vou colocar a alça depois, mas você pode testar também você para saber a distância que fica melhor. E agora já podemos fazer a costura de segurança. Aqui já temos o nosso top ganhando forma. Já podemos ele todo bem estruturado aqui, com as alças também. Eu recomendo você mais uma vez provar, depois de fazer a costura de segurança nas alças, para ver se está numa distância boa para você. Se não está caindo, se não está muito apertado. Eu já fiz isso e agora vamos sobrepor com o forro. E as alças você vai colocar para dentro. Você pode também colocar uns alfinetes para que na hora da costura ele não atrapalhe você. Vai unir costura com costura, desta forma, e alfinetar. Você vai fazer isso por toda a parte de cima do top.
Um lado do top já foi, você irá fazer o mesmo por esse outro lado. Depois do top muito bem alfinetado, você vai fazer a costura toda em cima. Lembrando que é uma margem de 1 centímetro. Depois de fazer toda a costura por cima do top, na parte de cima do top, vamos fazer alguns piques nessa área mais curva. A gente vai virar ela depois. E agora vamos fazer uma costura de peso. Tirar os alfinetes que colocamos antes. E a costura será bem em cima do forro. Porque vamos jogar esse excesso junto com o forro para o lado do forro e também será a parte de dentro da peça, para ela não ter o risco de ficar aparecendo. Você vai jogar tudo isso aqui pro lado do forro e fazer uma costurinha bem rente a esse meio das duas costuras. Só que mais pesando para o lado do forro. Esse lado. O excesso da alça também eu vou jogar pro lado do forro. O próximo passo será franzir o babado da frente. Configurei a minha máquina na largura e no comprimento no máximo,
para poder franzir. E vamos deixar o ponto bem largo para poder franzir a mão. Você não vai dar retrocesso nem no início e nem no final. O próximo passo agora é só franzir. Você vai puxar uma das linhas para ter esse efeito. Depois você dá um nozinho em um dos lados, depois de franzir. Após franzir todo o babado da frente, você vai deixar 1,5 nas duas margens laterais, tanto dessa como essa aqui, 1,5 centímetro, pois vamos fazer a costura francesa. Então, você vai pegar o seu outro babado, vai posicionar avesso com avesso, e começar a alinhar da barra para o início do babado, pois vai ter aquela sobra de 1 centímetro. Depois, tudo bem alfinetado, o mesmo que você fez nessa lateral, você vai fazer nesta outra. Vai alfinetar muito bem, começando da barra até esse início do franzido. E terá essa sobra. Daqui você vai fazer uma costura de 0,5 centímetro, tanto deste lado como esse. Após fazer essa costura de 0,5 centímetro, você vai virar tudo isso para o avesso. E fazer uma costura de 1 centímetro agora.
Novamente, a costura de meio centímetro que você fez do lado direito, você vai virar para o avesso e fazer uma margem de e costurar a margem de 1 centímetro. Agora que já costuramos as laterais, terá esse acabamento. No próximo passo, você vai posicionar essa parte direito com o direito da peça. E bem no final da lateral do top, você vai posicionar com apenas o final da parte franzida, deixando as costuras bem posicionadas. E aqui, nessa outra lateral, você fará o mesmo. A parte maior que sobrou será das costas, que tem essa sobra aqui. Ficará desta forma aqui e você fará uma costura de 1 centímetro apenas na parte que alfinetamos. Será uma costura de segurança para que o franzido não se desmanche. Vou jogar essa margem da costura francesa para o lado das costas e começarei a fazer a costura de 1 centímetro. Mais uma vez, deixa essa costura pro lado das costas. E após fazer a costura de segurança, só na parte do tecido principal, vamos ter esse resultado aqui. Esse é o lado direito da peça. Agora, você pode fazer duas maneiras para poder fechar a blusa. Como a gente vai fazer a costura só para a parte da frente, pois o acabamento das costas, dessa parte de cima, será com o elástico, você pode virar
do avesso e fazer uma costura dessa parte mais fina até a lateral do top, desta forma aqui. Você pode alfinetar muito bem tudo isso do final da faixa até a lateral do top da frente. E depois você vai fazer uma dobra no forro, sobrepor, cobrindo essa margem de costura aqui e fazendo a costura de pesponto para fechar. Ou fazer a costura de pesponto do início da faixa, fazendo uma dobrinha. Uma dobrinha desta forma. Fecha com 1 centímetro de margem de costura aqui na faixa. E depois que você virar para o lado do direito, terá essa dobrinha. Então, você vai deixando essa margem de 1 centímetro para dentro. E só fazendo a costura por todo o top. Fazendo essa dobrinha de 1 centímetro, tanto do tecido principal quanto do forro. Fica tudo pra dentro e a costura de pesponto por cima. Eu vou fazer da primeira forma. Vou fazer essa costura 1 centímetro daqui até a lateral. E depois eu vou fazer essa dobrinha do forro e fazer a costura de pesponto final. Vou alinhar dessa forma, costura com costura. Colocar a alça também pra dentro e alfineta toda a faixa das costas, tanto deste lado quanto deste. E nesse final aqui da faixa, você vai jogar a costura de pesponto e essa margem todinha pro lado avesso, já que queremos que a parte do forro não fique indo pra frente. Então, você joga também essa margem pro lado do forro e alfineta. Ficará desta forma aqui para irmos para a máquina. A costura vai parar bem nesse encontro aqui das costas, já que essa sobra daqui vai ser pro elástico. O mesmo que você fizer desse lado, você vai fazer deste outro lado aqui. Pois vai sobrar apenas a parte do centro do top, que vamos colocar pra dentro, fazendo uma dobrinha de 1 centímetro, mas isso é depois. Vou demonstrar novamente deste lado. Coloco as alças pra dentro da peça. E esse excesso de costura, você vai colocar para dentro. E alfineta. Pois quando fizermos essa costura, o forro não vai ficar indo pra frente. Você vai encontrar a lateral com o finalzinho
do top. Você vai encontrar essa costura do forro com essa costura final daqui. Já que esse lado maior que sobrou vai ser o das costas. E depois de você alfinetar tudo, ficará dessa forma. Apenas a parte do top livre e as faixas das costas embutidas. Após costurarmos, teremos esse resultado aqui. Você vai refilar um pouco essas pontas, para que a gente possa virar ela perfeitamente. E depois, vira tudo isso pro lado direito. Como deixamos aquele espaço no top, então a gente vai conseguir passar tudo isso tranquilamente. Já temos aqui um spoiler do um dos lados das costas. Depois é só dar uma passada com ferro. E o outro lado, o mesmo processo. Vou refilar novamente essas pontinhas para tirar o excesso. E novamente só virar dessa parte mais fina para o centro da nossa peça. Voltamos agora pro lado do forro. E vamos fazer uma dobrinha de 1 centímetro para dentro, para que a gente cubra todo esse excesso de costura.
Eu vou ultrapassar um pouco os alfinetes e quero fazer a costura bem aqui em cima. Como a gente faz costura no cós. Na maioria dos casos, o pesponto nunca fica em cima da costura de cima, mas sim bem aqui embaixo, para que ela não fique aparente. Mas é uma escolha sua. Se você quiser fazer essa costura por cima, você pode fazer, como também vou fazer na parte de baixo. Você tem essas opções. Após costurar a parte do top, assim vai ficar o lado do tecido principal. A costura fica bem aqui embaixo. Não vai ficar muito aparente. E o lado do avesso. A costura de pesponto ficou bem em cima. Aqui temos o lado que vamos prender o elástico. As duas laterais já tem o espaço sobrando que precisaremos. Para o elástico, se você tiver pelo menos 50 centímetros na sua casa, já vai dar certo, porque a gente só vai precisar da metade da nossa cintura para pregar esse elástico. Vou dar um exemplo. A minha cintura é de 74. Então, você pode dividir a circunferência total da sua cintura pela metade. A minha deu 37. Desses 37, você pode diminuir também, porque com o tempo o elástico ele vai cedendo, vai ficando mais folgado. Daí é 37 e vou diminuir mais uns 4 centímetros. 2 de cada lado. No total, vou ter 36, vou ter 33. Essa é a medida que eu vou querer. Mas também você pode testar em você o elástico. Para que fique no tamanho certo. Eu sempre gosto de fazer essa medida. Você vai prender agora esse elástico para dentro, dessa forma. Daqui até o outro lado. Ok, tudo isso. Se quiser, não precisa deixar o alfinete. Você pode fazer direto na máquina. Agora você pode ou overlocar ou fazer um zigue-zague. Eu vou fazer um zigue-zague para prender esse elástico e vou mostrar para vocês como. Eu vou mexer na regulagem, vou deixar o comprimento no 1 e a largura eu vou deixar no máximo. Vou deixar no zigue-zague.
você faz apenas os pontinhos para poder prender um pouco o elástico. E agora, tanto que você for costurando, você vai puxando o elástico para ele caber em toda essa área da blusa. Vai ficar desta forma o ponto, bem fechadinho. E como eu tô chegando já no final, para encontrar com esse elástico, eu solto ele até chegar onde eu quero. Aqui já pegamos o elástico e ele tem menos de que 1 centímetro. Agora, você irá jogar essa costura da lateral para fazermos o acabamento final do elástico. Você alinha aqui do início para ficar com um ótimo acabamento, faz uma dobra e depois faz outra, para esse elástico ficar embutido na peça. Dessa forma. Dessa forma aqui. Eu vou só prender o alfinete aqui, porque enquanto a gente for dobrando, não vai precisar a gente alfinetar todo esse comprimento do elástico. Novamente, você vai fazer uma dobra e depois outra dobra, para ficar bem alinhado aqui. Aqui temos a parte da frente, lateral da frente e a lateral das costas. Depois que você fizer essa dobrinha aqui, a gente vai fazer uma costura reta e puxando esse elástico. Faz a primeira dobra. Depois faz outra, pra ficar tudo certinho enquanto você vai fazendo a costura reta. Nossa peça já quase finalizada, faltando só a barra. Ficará desta forma o elástico. É normal que ele fique, essa parte de trás fique um pouco menor do que a maior, pois temos o elástico aqui. Essa é a peça do lado avesso. O elástico vai ficar dessa forma. Como a gente vai rebater ele, ele vai ficar todo embutido por dentro. Ele vai ficar dessa forma, alinhando com a lateral da frente. Deste lado, como também desse lado aqui. Mas você também pode fazer ela só com costura reta e a overlock. Você não precisa fazer esses acabamentos que eu estou fazendo. É só uma forma diferente de costurar apenas com máquina reta. E por último, iremos fazer a barra. Vou virar novamente nossa peça para o lado direito. E a barra será bem simples. Vamos fazer uma vira de 1 centímetro. E depois outra vira de 1 centímetro.
Depois que você fizer essa dobra, esse vinco de 1 centímetro, você vai ter que fazer mais um. E o segredo é você refilar pelo menos um pouco antes de fazer essa dobra final. Deixar aqui acredito que sejam uns 3 centímetros. Porque não vai ficar tão grosseiro. A primeira vira e a segunda vai ficar bem certinho. Você vai fazer isso por toda a sua barra. Primeira dobra já finalizada, vou fazer a segunda. Conferindo 1 centímetro e agora posso novamente usar o meu feio. E você irá fazer esse processo por toda a barra novamente. E depois de fazer as 2 dobrinhas, já podemos costurar. Você vai deixar a costura bem rente a essa dobrinha aqui. E aqui finalizamos toda a peça. É assim o resultado final dela, da parte da frente e também da parte das costas. Se você achar que o laço está pequeno, você pode aumentar quando você estiver cortando. Ou aumentar no seu molde, fazer essa alteração no molde e aumentar no tecido. Temos aqui a peça toda forrada. Você também pode usar o mesmo tecido como for. Eu só usei esse que tinha aqui para poder aproveitar os retalhos que estava parado. Aqui temos nossa peça do avesso. Novamente, você também pode fazer outros tipos de acabamento. Espero que tenham gostado e todas as informações que vocês vão precisar estão na descrição do vídeo. Até a próxima aula!